O Vasco está negociando a contratação do volante uruguaio César Araújo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ele joga, suas principais características, seu estilo de jogo e se ele é realmente uma boa contratação para esse Vasco do Fernando Diniz, se ele se encaixa no modelo de jogo da equipe. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a chegar aos 300 mil inscritos ainda esse ano. E para isso você tem que hypar o nosso conteúdo. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo nos grupos de Vasco de WhatsApp, porque você vai estar ajudando seu amiguinho vascaíno a conhecer como realmente joga esse volante. Beleza? Vem comigo! E é assim que joga o volante César Araújo, jogador que o Vasco tem interesse na sua contratação para a temporada de 2026. Cara, eu quero começar destacando como ele é um jogador que bate muito bem na bola. Ele tem uma facilidade muito grande para mapear os espaços dentro do campo, encontrar vantagens para o seu time. Ele tem muita qualidade para bater na bola. Uma das principais características dele são realmente os passes longos. E apesar dele ser um primeiro volante de origem, nessas últimas temporadas, últimas 2 temporadas, ele até atuou mais como um meia central, um segundo volante no time do Orlando City. Vocês percebem essa capacidade dele muito grande de encontrar esses passes onde ele já vai conseguir romper a última linha do adversário, até mesmo encontrar um jogador, um companheiro dele no entrelinhas. E ele tem essa capacidade dessa bola longa. Isso aqui é um ponto muito forte dele. Ele tem uma facilidade muito grande de variar corredor, de trabalhar esse passe longo às vezes de uma forma que ele já vai, olha só quantos adversários ele vai deixar para trás. Já deixou o seu companheiro em uma situação de mano a mano, de 1 contra 1 contra o zagueiro adversário. E além disso tudo também, obviamente, como ele é um jogador que bate bem na bola, ele também vai marcar gols de média e longa distância, principalmente dessa região aqui. Vocês vão perceber que é um padrão dele, essa finalização dessa região próximo da meia-lua. E aqui, com 24 metros, quase 25 metros de distância para o gol, o César Araújo vai acertar essa baita finalização no cantinho. Não precisou de força, apenas fez um chute colocado. Essa bola que quica antes do goleiro, ela é muito difícil de ser defendida. Também é um jogador que de vez em quando tenta cobranças de falta. Nessa última temporada ele bateu 3 faltas e marcou 1 gol. Nessa escassez de bons batedores de falta no futebol brasileiro, quem sabe o César Araújo não pode ser um jogador a marcar gols de falta pelo Vasco. E olha só essa capacidade dele do passe longo, cara, como ele já consegue encontrar o companheiro no entrelinhas. Um passe difícil, complicado, mas que ele tem capacidade de fazer. E tu vê, que bola, né, dele? Um passe longo, rasteiro. Eu falo muito que o passe, ele demonstra a intenção do jogador. E esse passe aqui do César Araújo foi cheio de intenção, já deixando o companheiro em condições de marcar um gol. Mais uma vez, ele iniciando a jogada e encontrando esse passe no entrelinhas. Ele pode jogar como camisa 5, que é a posição de origem dele, mas também pode jogar como camisa 8. E olha só como é que ele faz o time progredir dentro de campo. Pode ser esse passe, essa fatiada alta, mas também pode ser aquele passe rasteiro, aquele passe mais tenso. E de novo, a finalização da mesma posição da última que saiu o gol dele. Dessa vez o goleiro fez a defesa. Mas o tempo todo ele tá jogando de cabeça em pé, de cabeça erguida. Não é tanto aquele cara driblador para sair de pressão, mas ele também sabe fazer isso. Aí sai da pressão por meio de um drible e depois vai trabalhar esse passe para um companheiro mais bem colocado dentro de campo. Mas ele tem uma facilidade muito grande de encontrar e habilitar os seus companheiros a jogarem em boas condições. De novo, tu viu? A distância que ele consegue encontrar aquele passe longo. E o legal do passe longo do César Araújo é que na maioria das vezes é esse passe mais rasante, não é aquela bola que vai viajar tanto. Ele consegue encontrar esse passe mais firme. Isso é interessante, olha só. Aqui eu até destaquei o jogador errado, o Araújo não era esse aqui, ele é esse que dá esse toque de primeira para o seu companheiro. Outro destaque dele é que é um jogador que vence muitos duelos. É um cara extremamente importante na marcação dos times que ele passa. É um jogador que protege muito bem a entrada da área, protege bem funil, sabe o momento certo de realizar saltos para recuperar essas bolas. É um cara muito firme, olha só aqui, nessa proteção de funil, entrada da área. Ele vai muito bem e faz o desarme por baixo limpo na bola. Aqui é o lance que ele vai marcar o gol, oportunista, né, dentro da área. Essa bola bate-rebate, sobrou e ele conseguiu finalizar bem aqui para o gol para marcar. Mais uma vez, ele sendo oportunista dentro da área e marcando um gol.
É um cara que tem uma boa finalização, ele bate bem na bola, né? Mais uma vez ele sendo oportunista, dessa vez marcando um gol de cabeça. Essa bola vem cruzada lá pelo lado esquerdo e ele pelo lado direito consegue aproveitar para fazer o gol. Mas a finalização dele da entrada aqui da área, né, próximo da meia-lua. Dessa vez ele tentou um chute mais forte, mas o goleiro fez a defesa. E olha esse encaixe dele de pressão. Ele é um cara de muito combate, de duelo físico. Ele é aquele jogador que ele pode recuperar a bola realmente no duelo físico, no ombro a ombro, na disputa corpo a corpo contra o adversário, mas ele também tem um time muito correto para fazer esses desarmes por baixo, esses toquezinhos na bola. Como vai ser nesse lance aqui, tá vendo? Limpo dentro da área, mesmo correndo risco, ele consegue ir muito bem. E a leitura de jogo dele é algo também que chama atenção, como ele consegue proteger essa entrada da área muitas vezes com esses saltos para antecipar esse espaço que vem do adversário. Então é um volante versátil, eu vejo como um jogador chegando assim de graça, né, sem custos. Atualmente ele está sem clube, interessante para você ter no seu elenco. Até pela versatilidade, de poder jogar de 5, de poder jogar de camisa 8 também. E de ser esse jogador de boa qualidade técnica. Olha só essa leitura dele, de onde vem o passe do adversário, consegue cortar de forma orientada já no pé do seu companheiro para armar aqui um possível contra-ataque. Aqui ele vai muito bem nesse combate, ele tem a leitura que o adversário ficou um pouco indeciso do que ia fazer e ele antecipa, dá o bote certinho, certeiro na bola. O César, meu Deus. O César Araújo. Mais uma vez, protegendo essa entrada de área. Vai muito bem, coloca o corpo à frente, faz um bloqueio. Então ele é um cara que se destaca por esses duelos, pela marcação, de ser um jogador também muito intenso fisicamente, para um time do Vasco que se predispõe a marcar pressão, na maioria das vezes o jogo todo. O Diniz cobra o time o tempo todo, pressão em cima do adversário. O César Araújo é um cara que encaixa bem pressão alta e é um jogador que aguenta, tem a estamina lá no alto, né? A gente pode falar assim, é um jogador que aguenta jogar em alta intensidade por 90 minutos. E isso também é algo que destaca esse jogador, que tem 24 anos de idade. Mais uma vez, vai muito bem nesse duelo aí por baixo, recupera a posse de bola, se impõe fisicamente e depois que ele recupera a posse de bola, o interessante é que ele consegue distribuir no pé do seu companheiro, não errando o passe. Então devolvendo essa bola para o adversário, tem também essa qualidade no jogo por baixo. Então além de marcar, ele também consegue ter essa qualidade para sair jogando o Araújo. Também já pisou em seleção uruguaia, a gente tá vendo aqui ele fazendo essa finalização e marcando esse gol. Mas é assim que joga o volante César Araújo. Agora eu vou destacar alguns números dele para vocês entenderem um pouco mais profundamente como ele joga. César Araújo é um jogador uruguaio de 24 anos de idade, meio campista de 1,81 m de altura. É um jogador que tem como seus pontos fortes no SofaScore tudo aquilo que eu falei com vocês, os passes longos e os duelos no chão. Tu vê que em vários momentos ele consegue recuperar essa bola por baixo. E tem como pontos fracos a disciplina, porque é um jogador que, consequentemente, como ele marca bastante, leva muitos cartões amarelos, é bem verdade. E tem um valor de mercado atualmente aí beirando a casa de 4 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Pegando números dele na Major League Soccer de 2025, teve uma nota média de 7.02, uma nota média legal. Teve aqui alguns jogos mais abaixo, outros jogos melhor, né? Tu vê que ele acabou caindo um pouquinho de rendimento mais pro final da temporada, mas ele começou muito bem. O Araújo, nessa última temporada, teve até um pouco mais de liberdade para jogar como um meia central, mesmo ele sendo um camisa 5 de origem, um primeiro volante. Aqui foram 23 jogos, 21 como titular, 2 gols marcados por esse jogador, e esses gols são sempre de finalizações de fora da área. Nesse caso, foi um gol de cobrança de falta, aquela que a gente viu no vídeo, e um outro gol também, aquele outro daquela finalização de fora da área, os 2 gols com a perna direita, que é a sua perna dominante. Ele teve 3 cobranças de falta e uma com êxito. Quando a gente pega para analisar os números dele de passes, foram 3 assistências, 3 grandes chances de gols criadas. Ele é um jogador que realmente consegue encontrar esses passes que deixam seus companheiros em boas condições, muitas vezes de fazer uma finalização. E a gente pode ver aqui, ó, os passes decisivos dele, 0.8, que são os passes que geraram alguma finalização de algum companheiro dele. Um percentual de acerto de passes muito alto, de 91%, no próprio campo de 95%, praticamente não erra
erra passes ali no próprio campo. No terço final, cara, 89% de acerto de passes é muito alto. Ele é um jogador que tem essa qualidade realmente no passe. Então, nesse ponto se encaixa com a metodologia de jogo do Diniz. Passes longos certos também muito bom, 2.0 com 59% de êxito. E os passes tensos certos, que são aqueles passes mais firmes que já vão romper linhas do adversário, 1.9 com 64% de êxito. Falando sobre a parte defensiva, bolas recuperadas por jogo interessante de 4.7, cortes 0.8 e desarmes 1.7. Não é aquele jogador extremamente driblador, também já expliquei pra vocês. 0.1 com 38% de acerto, disputa de bolas vencidas 4.7 com 54% de êxito e duelos ganhos pelo chão 4.4 com 56% de êxito. Muito bom. Duelos aéreos ganhos, apesar dele ter 1,81 m de altura, ele não duela tanto pelo alto e também não vence tanto com 26% de êxito. E aí os cartões dele, né, um vermelho e 6 amarelos, por isso aquele ponto fraco dele lá da disciplina. E se a gente pegar para analisar quando ele jogava mais assim realmente como um primeiro volante, aquele cão de guarda em 2023, a gente vê aqui que o número dele de bolas recuperadas por jogo vai para 6.7, então aumenta. E sempre mantém um percentual muito alto de duelos ganhos pelo chão, de disputa de bolas vencidas e tudo mais, e sempre um percentual também muito alto de acerto de passes desse jogador. É um cara que consegue participar muito bem do jogo com a bola no pé, o César Araújo. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse atleta. Vale ou não a pena o Vasco fazer essa contratação? Vasco sempre tentando ser criativo no mercado de transferências. Se não tem tanto dinheiro assim para você ir lá pagar a multa rescisória, escolher o jogador, você tenta com o que tem montar um elenco forte e competitivo, porque essa atualmente é a realidade do Vasco. Pode ser que nos próximos meses essa realidade mude, que o Vasco comece a ir ao mercado e escolher realmente os jogadores que quer, e aí pagar a multa rescisória desses atletas. Mas isso é um papo mais pra frente. E é isso, gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!